Eu realmente sempre, sempre me debato com essa discussão sobre o presente, né? Em função de tudo que a gente carrega, principalmente do passado, e mais do que nunca essa ansiedade enorme que a gente tem sobre o futuro, né? E aí eu acho que se os dois entrarem em muito desequilíbrio, talvez você não fique nenhum nem outro. E aí o presente, talvez o dia a dia, o hoje, ele viria apenas mais um dia, né? De uma jornada que é feita por uma sequência de hojes, né? Que aí eu não sei realmente até que ponto a gente presta atenção nisso. E é sobre isso que eu queria falar um pouquinho, sobre talvez. E eu digo isso não porque talvez eu também dê a importância devida, mas eu tento pelo menos lidar com o hoje como sendo aquela folha de papel em branco que sempre foi nos dito que é nos dado e é nos dado. Mas aí talvez essa importância de encarar como uma folha em branco, que pode ser escrita da forma como eu quiser e que talvez vai estabelecer dali para frente um outro padrão do que eu quero ser, né, e efetivamente o que eu quero e aonde eu quero caminhar, eu acho que aí há uma distância muito grande, né? Que a pergunta que fica num primeiro momento é: será que a gente efetivamente tem essa consciência da importância do dia de hoje na nossa caminhada, na nossa jornada como um todo? Quando eu digo jornada, é as jornadas todas, independentemente de todas as vidas que a gente já viveu e de todas as vidas que a gente ainda vai viver. E aí sim, eu talvez tenham pessoas que tenham essa plena consciência e conseguem viver o hoje com bastante intensidade. E toda vez que a gente fala isso também, eu fico com a impressão de que a gente fala viver o hoje com intensidade, parece que é fazer um monte de coisa, agitar. E não, pode ser um dia inteiro de reflexão, de avaliação, de descanso, de seja lá o que for, né? Mas que aquilo seja uma escolha consciente, né? Que seja de uma certa forma, um passo escolhido a ser dado, né? Eu confesso que aquela história, para mim mesmo, não, isso aqui é um dia como outro qualquer, eu já devo ter dito e ainda falo essa frase muitas vezes. E aí eu me pego depois dizendo, mas se ele é tão importante no desenho da minha jornada, como é que eu estou dizendo que ele é um dia como outro qualquer, né? E aí eu me sinto, às vezes, quase que chutando uma oportunidade à minha frente, sem talvez dar o valor que ela tem, né? Então é isso que eu queria que a gente talvez refletisse hoje um pouco, né? Como é que a gente encara hoje, né? O momento que nós estamos, e a forma como a gente vai somando esses hojes ao longo da nossa jornada, né? E aí é interessante porque talvez uma das relações mais incríveis que o mestre nos ensina é essa relação de que não há possibilidade de você colher aquilo que você não plantou. E isso está até aqui, eu coloquei, não para ser chato, mas já sendo, né, essa terceira lei de Newton, que fala sobre o princípio da ação e reação, que é justamente aquela ação tomada que ela vai gerar uma reação conhecida, né? Que é basicamente isso. Se eu planto morango, eu colho morango. Se eu planto milho, eu vou colher milho.
Se eu planto um abraço, eu vou colher um abraço. Se eu planto a discórdia, eu vou colher discórdia. Eu posso expandir isso para tudo que eu penso, falo, sinto, e o princípio da ação e reação, ele vai atuar, né? Tem até um exemplo muito interessante aqui, até no Google, que acho que foi onde eu peguei esse negócio, que fala sobre essa relação, eu acho que muito interessante, que é o princípio da ação e reação do caminhar. Quando você anda, a ação que você faz é o seu pé empurrar o chão para trás. A reação é o chão empurrar o seu pé para frente, o que impulsiona o seu corpo. Isso é natural, de novo, é uma lei física, né? Então, como é que, como é que só daí, para mim, já vem um- uma pergunta, talvez muito crítica sempre para mim, né, com as incertezas do futuro. Principalmente quando você lê notícias bombásticas, olha, né, o efeito hoje, né, o super El Ninho ali, sei lá como ele vai ter um. Mas isso já é uma reação de uma ação que a gente tomou durante muito tempo, em que para eu mudar isso, efetivamente eu vou ter que pegar o hoje e começar a fazer alguma coisa a respeito dele, né? É quando você quer se tratar de um vício ou de uma condição que te incomoda, vai precisar um momento em que você vai encarar aquele dia como sendo o dia que você vai ter que mudar a atitude. E o que eu acho que acaba acontecendo talvez nessa valorização do hoje, é que ele exige uma disciplina, um compromisso, uma responsabilidade de você com você mesmo gigantesca. Então, acordar de manhã e viver a vida como sendo mais um dia requer esse não esquecimento de que aquele é um momento, uma oportunidade para você desenhar o teu destino de forma diferente, se assim você desejar. E aí o que eu faço? Trato como sendo mais um dia, porque assim eu não preciso me envolver nessas questões todas da responsabilidade, sabendo que para eu mudar uma situação que eu quero mudar, eu sou o único grande vetor, o único grande responsável por isso. Então, quando a gente tem que se preparar para um futuro que é dito como previsível, é porque se ele é previsível, se alguém disse alguma coisa sobre o futuro, é porque alguma coisa já aconteceu. E aquele futuro só está reagindo. A mesma coisa quando eu faço muita coisa boa. Então eu sei que possivelmente tal região vai ter um nível de poluição melhor, é o que mostra um futuro, porque alguém, um grupo de pessoas, uma sociedade como um todo, ou um país inteiro, resolveu, no hoje, cuidar daquilo. Quando a gente pensa nessa necessidade de eu agir, o agir, ele é só possível no hoje. E aí esse negócio me apavora, porque fala, eu preciso fazer alguma coisa sobre isso. Eu preciso resolver esse problema. Eu preciso mudar essa situação. Eu preciso fazer com que certa pessoa entenda, seja lá o que for. Tudo que pede uma ação, ela só é possível no presente. O passado, ele é lembrado. O futuro, ele é esperado. Então, definitivamente, se eu não consigo encaixar essas duas coisas que requerem uma ação em ação, errou. Eu acho que é a grande questão. E aí sim, ele começa a tomar essa forma, pelo menos, hoje, do grande palco de ação. Então, se eu voltar aqui para a terceira lei de Newton, eu vou conseguir entender, então, que se eu viver
esse hoje agindo de forma consciente, plena e tudo mais, eu vou saber exatamente o que me espera amanhã. É como se eu tivesse a certeza de que eu estou plantando maçã, para aqueles que gostam de maçã, que nem eu só posso colher um negócio amanhã, que é maçã. Então, a hora que eu começo a experienciar o que essa ação me traz de reação, ou o que esse plantar me traz na colheita, é a hora que a minha vida começa a tomar um rumo, o rumo escolhido, escolhido de plena consciência. E veja, daí para frente, a ansiedade, as incertezas ou as previsões, talvez desestruturadas, elas deixam de existir. Eu sei exatamente o que eu estou. Óbvio, existem ainda, né, várias questões sobre o futuro, e muitas vezes decisões tomadas não necessariamente nos dão um conforto de que eu estou trilhando o caminho certo, pelo contrário, mas é uma outra questão. São as escolhas e o valor das suas escolhas. Agora, dizer que você não sabe o que o amanhã pode te trazer, talvez não seja uma verdade plena. E aí a gente tem que mudar um pouco essa forma de ver. A mesma coisa se eu, em um determinado momento, quiser repetir alguma reação que me satisfez. Puxa, foi tão legal encontrar com aquela pessoa, ela me trouxe tanta coisa legal, ela lembrou de tanta coisa boa que a gente fez no passado. Ou seja, então, a ação de cultivar uma relação, de cultivar uma amizade, para que esse momento aconteça, é algo que você já sabe o resultado que vai te dar. Mas, de novo, a ação de fazer isso para gerar aquele resultado, ela é feita hoje, sem dúvida nenhuma. E aí, daí para frente, como é que eu lido então com o passado? De várias formas diferentes. Pode lidar que nem eu, que fica carregando um monte de, né, problema não resolvido, e aí ele volta com, né, ah, meu Deus do céu, e aquilo, se eu tivesse feito diferente, por que que eu nisso, por que que eu tomei aquele rumo, por que que parará, parará. Principalmente as coisas que a gente acha, pelo menos que nos levaram para um caminho. A gente tem, eu falei sobre isso na um bate-papo que a gente teve no nosso encontro de sexta-feira ali no Caritas. A gente tem uma tendência muito forte a olhar para aquilo que você errou para que não seja repetido. Dificilmente a gente tem o hábito de olhar para aquilo que me fez bem, aquilo que eu acertei, entre aspas, para que eu possa repetir e fazer de novo. A gente acha que aprendendo os erros que você aprende. Pois é. Será que não é também os meus acertos também não me ajudam a aprender? E meus acertos daquilo que me traz paz, força, energia, disposição, vontade de viver mais do que nunca, né? Para que você possa efetivamente construir aquilo que você se propõe a construir. Isso tudo começa, óbvio, e para mim essa plena consciência ou essa valorização do hoje, ela começa com talvez um dos princípios básicos aqui de tudo que eu acho que o mestre Jesus nos deu, que é o você se conhecer, você saber efetivamente o que você quer. E a busca é essa. Agora, se a busca for só descobrir aquilo que você só, né? Descobrir aquilo que você quer, já é uma aventura fenomenal, né? Agora, aquilo que você passou, as tentativas que você acabou fazendo ao longo da sua vida, aquilo trouxe reações que, como diz essa frase, elas foram uma lição, elas foram apenas uma experiência que te mostrou que reação tem aquilo que você, né, agiu. Mas não é uma, uma sentença, como diz aqui. Olha, então, como a gente encara, ou encarou durante muito tempo, como um castigo. Não. Tanto que a gente já sabe muito bem que não existe nenhum julgamento,
sobre tudo que você viveu, sobre as suas escolhas. Não vai ter um tribunal com um grupo de pessoas que vai dizer, olha, agora, em função disso, você vai passar. Não, é a sua própria consciência. É essa visão do ação e reação, do plantar e colher, que vai te trazer a vontade de cada vez colher mais aquilo que te fez bem, que te fez evoluir, e a vontade de colher menos aquilo que te fez mal, ou fez com que a sua consciência, seja mais pleno. O problema é a hora que eu não sei mais, ou pelo menos eu não presto atenção, eu não vivo esse hoje de forma plena, eu não sei direito o que eu estou plantando. Eu não sei direito como eu estou agindo. E aí sim, isso que traz muitos distúrbios, porque primeiro você vai ter que passar essa fase, sabe, olha, é isso que você está fazendo. E aí a reação é essa em função disso que você está plantando, né? E a gente sabe que esse muitas vezes é o caso de vidas e vidas e vidas de todos nós aqui, né? Nada normal. O problema é quando eu, por medo de errar, ou medo de não saber escolher, seja lá como você encara, como eu decido ficar parado. E eu gosto muito dessa frase que diz, olha, um barco fica muito mais seguro no porto ali atracado, mas barcos não foram feitos para ficar atracado no porto. Eles foram feitos para navegar pelo mundo. A mesma coisa nós aqui. Nós não fomos feitos para viver isolados, quietos num canto, sem falar com ninguém, sem trocar nenhuma ideia, sem trocar nenhum sentimento, sem trocar experiência. Não, nós fomos feitos para sair pelo mundo, falando com quem a gente quiser falar, nos relacionando com quem a gente quiser se relacionar, aprendendo com quem mais a gente puder, passando experiências para quantas pessoas a gente também puder. Somos seres sociais, sociais no sentido mais amplo, né? Então, por que que eu vou deixar de caminhar? Seja lá a idade que eu tiver, seja lá a condição física que eu tiver, seja lá a condição intelectual que eu tiver. O hoje é um dia, é um presente de interação, de aprendizado, de relação, de conflitos, ou seja, é uma riqueza de experiência, né? Óbvio, quanto mais consciência eu tiver sobre isso, mais, mais legal ele vai ser, porque eu vou saber de novo de quem eu quero me afastar, entre aspas, de quem eu quero me aproximar, frente a que eu espero de reação das minhas relações. A gente sabe que inúmeras vezes são colocadas pessoas no nosso caminho justamente para se tornarem grandes professores para nós, nos darem muitos ensinamentos maravilhosos. E, de novo, eu posso passar por uma experiência num passado distante, num passado recente, e dizer, aquela pessoa me magoou e marcou a minha vida, me entristeceu muito. Vai chegar um momento que você vai olhar aquela pessoa como sendo um grande professor, que te ensinou coisas muito preciosas. E aí aquilo não se torna mais uma grande tristeza, mas um degrau importante na sua escada da evolução, né? Mas, de novo, desde que eu decida caminhar, não ficar parado, porque parado dá para ficar, dá para eu viver uma vida mais, talvez, sem experiências, que dificilmente vão me dar essa musculatura da alma para poder me ajudar a viver cada vez mais situações mais complexas, porque eu possa me ajudar e ajudar um número ainda maior de pessoas, né? E aí sim, é, quando eu misturo, ou pelo menos quando eu não valorizo hoje, e eu me surpreendo positivamente ou negativamente sobre o amanhã, é a hora que eu começo a me preocupar mais do que eu deveria. E aí o preocupar, ele toma uma energia enorme, né? Meu Deus do céu. Olha, eu vou dizer um negócio que eu sei que está na cabeça de todo mundo hoje, que não, a inteligência artificial ela vai acabar talvez com que algo que sempre foi muito valorizado,
na nossa sociedade, que é a inteligência. Que a inteligência agora ela vai estar de graça, à disposição de todo mundo, e numa escala gigantesca. Então, nós não vamos conseguir mais vender inteligência. O que eu acho um absurdo falar isso, mas eu tenho ouvido muita gente falar. Então, vários profissionais que hoje são muito valorizados pela sua inteligência não vão ter o que fazer, né? E eu acho que é o momento exato em que a nossa energia humana, a inteligência natural, não a inteligência artificial, ela vai ter que se focar, e as grandes habilidades de um mundo de regeneração, as grandes habilidades de um mundo superior, elas são essas aqui, ó. É acreditar, é criar, é amar, é brilhar, é curar, é amparar, é acolher. Isso máquina nenhuma vai fazer. Então, talvez se eu hoje sou um profissional que vende de uma forma racional uma solução, talvez eu vá ter que alguém vai vender a solução para mim, eu vou cuidar daquele que está lidando com essa solução. Eu vou cuidar da relação daquele que eu estou estabelecendo uma conexão, que seja ela de negócio ou uma conexão de amizade, de amor e assim por diante. As habilidades vão mudar, mas para mim elas vão evoluir, né? É a hora que a gente caminha. E não dá para imaginar que o mundo passa do que a gente vive hoje para onde ele vai caminhar sem mudanças tão estruturais como essa. Agora, eu vou ficar preocupado com a inteligência artificial ou eu vou começar a olhar para aquilo que efetivamente vão ser as grandes habilidades no futuro? E nesse processo é muito importante, e quando eu falo pensamento negativo, são os meus pensamentos negativos, porque a gente gera uma série de problemas que podem ocorrer a partir do momento que você tem uma ideia, você tem uma vontade estabelecida, que você tem um desejo estabelecido, que você tem um projeto que você quer perseguir, imediatamente o que aquilo poderia ser uma grande solução para uma virada sua ou para você tentar ser mais feliz, pronto, eu já arrumei mais uma série de problemas antes mesmo de começar a agir. E aí essa ação de gerar problema, ela desencadeia em absolutamente um marasmo total, né? E isso é muito. E veja, eu não estou nem preocupado em aqui dizer, não, mas aquela pessoa, ela me traz um pensamento negativo. Cada um, né, se você estiver firme naquilo que você quer e no teu desejo de usar a sua energia para criar, como está escrito aqui em cima, pode chegar o pensamento mais negativo do vizinho que você vai continuar o teu caminhar. Então, mais do que nunca, fique longe dos seus próprios pensamentos negativos. Dia ruim e dia bom, eles vão. E aí, tem um amigo meu que fala isso: ó, lembre-se nos dias bons de agradecer, né? E nos dias ruins, peça apenas força para aprender com eles. Mas jamais desista. Pode até em algum momento, depois de um dia ruim, ou de um dia muito ruim, dar aquela respira fundo, para, reflete ali, descansa um pouco, mas recomeça. Nunca desista. Sempre encontre uma forma de levantar para continuar caminhando. A jornada, ela é cheia, principalmente no mundo como o nosso, do processo evolutivo, ela é cheia de tropeços, cheia de negativismo. E o nosso grande trabalho vai ser justamente carregar essa nossa vontade, e aí leia-se vontade aqui da forma como vocês quiserem, para que você possa superar isso tudo, né? E aí tem um texto aqui muito legal de um artista, ó, deve ser um artista mesmo, de um autor desconhecido, alguns de vocês podem conhecer já. Eu não conhecia, me deparei com esse texto recentemente, de uma pessoa relatando ali na conversa dele com Deus o que ele pedia e o que ele recebia de resposta de Deus, né?
E aqui tem uma sequenciazinha que eu queria ler para vocês, e depois eu posso deixar esse material também, sem dúvida nenhuma. Então, ele começa assim, ó. Eu pedi a Deus amor. Ele tirou pessoas da minha vida. Confuso, eu perguntei por quê. Ele disse: porque não é todo mundo que anda ao seu lado que deveria andar com você. Eu não deixarei pessoas te tirarem do seu caminho. Eu pedi a Deus paz. Ele me trouxe muitas tempestades. Chorei e perguntei por quê. Ele disse: porque paz não é ausência de tempestades, é a força que te faz aguentar firme enquanto elas passam. Eu pedi a Deus força. Ele me deu vários problemas para carregar. Frustrado, eu perguntei por quê. Ele disse: porque força não é algo dado, mas sim construído. Assim como o ferro é forjado através do fogo e com as batidas do martelo. Seu caráter é formado através daquilo que você consegue superar. Eu pedi a Deus uma jornada branda e fácil, e ele colocou uma montanha à minha frente. Exausto, eu perguntei por quê. Ele disse: porque pernas fortes são construídas na subida e não ficando parado. Aí eu entendi. Deus não estava ignorando as minhas preces, ele estava atendendo a todas elas. Ele não estava facilitando a minha vida, ele estava me tornando mais forte. Eu não recebi a vida que estava pedindo, mas sim a que me prepararia para o que está por vir. A acomodação raramente promove mudanças. O fogo refina o ferro. Tentativas refinam a fé. Aguente firme e siga caminhando. E esse caminhando, para mim, ele sempre vai ser eu dar ao hoje o enorme valor que ele tem. Não é à toa que hoje chama presente, né? Mas a gente não. Eu, pelo menos, não entendi ainda. Era isso que eu queria trocar com vocês hoje. Definitivamente, eu acho que a gente está num processo de aprendizado maravilhoso, mas que a gente faça isso com esse valor às nossas ações, porque elas têm um papel enorme naquilo que a gente recebe em troca, se não fundamental.